Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 591. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Marina Oliveira. Oi, Rafa. E aí, levei um susto, você me chamou primeiro. Prazer, né, Rafa? Tá aqui, acho que já faz um tempinho que eu não venho, né? Nossa, mas é que a sua agenda tava difícil, hein? Não, né, assim também não. Mas, nossa, pra falar de um filme que eu gosto, que eu acho complicado, difícil. Mas tenho certeza que vai ser um papo legal, porque tem mais pessoas aqui pra discutir com a gente hoje, então bora lá. Bora lá. Era um filme que já fazia um tempo que tava na minha lista aqui. Eu falei, tem que chamar uma galera que tá a fim de estudar mesmo o negócio, porque, olha, é um filme que é difícil mesmo de pegar algumas coisas. Eu acho que isso vai ser uma das pautas aqui que a gente vai falar. Mas temos aqui também a querida Bel Petit. Olá, Rafa. Olá, Marina. E Pedro que tá aí também. Já vou me adiantar e dar um oi pro Pedro. Tô muito feliz com o convite e eu fiquei muito mais feliz ainda com o filme. Fui pega de surpresa com ele. E tô muito animada pra falar sobre ele. Eu assisti ele hoje mesmo. Revi, na verdade. Então vi a primeira vez quando eu era mais adolescente. Então é outra visão, é outra... Vai ser muito legal. Eu fiz a mesma coisa, sabia, Bel? Eu assisti hoje e foi isso também, foi uma revisita, assim, tinha coisas que aconteciam que eu falava, caraca, não lembrava disso, que doideira. Hoje a gente tem outra visão, né? Não só a maturidade, mas tudo que a gente passou esses últimos anos aí. Pois é. Traz outra bagagem quando a gente assiste esse filme, então tô muito animada. Sem dúvida. E temos aqui também meu irmão, Pedro Amaro. Protejam seus filhos, o super-homem vem aí. O Glauber Rocha falava essa porra. Tem uma frase ótima dele, né? Falando, as crianças não devem assistir Super-Homem, foca aqui no Claudemir. Total, cara, eu adoro. Eu sei que é um pouco de caricatura, mas o Glauber despirocando é a melhor coisa. Dá um prêmio, a Luz Mahler, Hitchcock, essa puta que eu pariu, não sei o quê. Muito bom, cara. É muito bom. É muito bom. Cara, que legal que a gente tá aqui hoje reunido, né, pra bater um papo sobre essa obra-prima do cinema brasileiro. Hoje a gente vai falar aqui sobre Terra em Transe, filme do Glauber Rocha, né, lançado em 1967, em meio ao turbulento período ali da ditadura militar no Brasil, né? O Glauber nos transporta para uma fictícia República de Eldorado, um retrato alegórico aí da América Latina, né, e de suas crises políticas, e aqui a gente vai acompanhar justamente a jornada do poeta intelectual Paulo Martins em meio a golpes, populismo e a busca por um caminho e um cenário de opressão. O filme é justamente um expoente do cinema novo, que certamente a gente vai falar um pouco dele aqui também. Tem essa linguagem inovadora, a estética da fome, né? Não poupa crítica a diferentes espectros políticos, né? E a passividade do povo e tudo mais. E hoje eu, Marina, Bel, Pedro, vamos mergulhar nas questões de Terra em Transe, vamos falar tudo sobre o filme, vai ter spoiler, se você não viu o filme que é de 1967, você está errado, tem que correr lá e assistir o filme, porque a gente vai se debruçar nele. Tá no YouTube. Tá no YouTube, verdade, aí fica essa dica. E vamos falar como o filme dialoga, né, com o contexto histórico da época, qual que é a crítica que o Glauber fez ao populismo e à esquerda também, quem é afinal esse intelectual confuso e impotente, o tal do Paulo Martins, e por que essa obra, mesmo causando tanta polêmica no seu lançamento, continua tão atual e provocadora. Vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. A contradição das forças que regem a nossa vida nos lançou nesse impasse político tão comum àqueles que participam ativamente das grandes decisões. Para que esse documento? Para quê? Interessado no desenvolvimento econômico e social. Assim sendo, consumado o nosso destino à frente das grandes decisões nacionais. Os discursos, os princípios, passamos o nosso governo ao Supremo Poder Federal. Chegava aos cinemas no dia 2 de maio de 1967 o filme Terra em Transe, filme dirigido e escrito por Glauber Rocha.
Glauber, né, que para quem não sabe, fez o Barravento, por exemplo, de 62, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Cabeças Cortadas, enfim, é um grande diretor brasileiro e que tem sua história já muito marcada, né, na história cinematográfica brasileira. Terra em Transe é um filme brasileiro que se passa na fictícia República de Eldorado. A história segue o Paulo Martins, um jornalista e poeta idealista interpretado pelo Jardel Filho, que se envolve em um complexo triângulo amoroso e político. Paulo está inicialmente ligado ao político conservador Porfírio Dias, que é vivido pelo Paulo Altran, e também mantém um relacionamento com a prostituta Silvia. Ao perceber as intenções de Dias, Paulo se afasta e vai para a província de Alecrim, onde conhece a ativista Sara, que é vivida pela Glauci Rocha. Em Alecrim, Paulo e Sara decidem apoiar o vereador populista Felipe Vieira, que é vivido pelo José Lilgoy, na corrida para governador, na esperança de que ele possa trazer mudanças progressistas ao país. No entanto, após a eleição, o Vieira revela-se fraco e controlado pelas forças econômicas que o financiaram, desiludindo assim o Paulo. Com essa desilusão, o Paulo retorna à capital e se reaproxima da Silvia, além de se envolver com o poderoso empresário Júlio Fuentes, vivido pelo Paulo Gracindo. Quando Dias concorre à presidência com o apoio do presidente Fernandes, Paulo usa um canal de televisão cedido pelo Fuentes para atacar o Dias. No entanto, o Fuentes trai o Paulo e o Vieira, fazendo um acordo com o Dias. Diante disso, Paulo considera a luta armada, mas Vieira desiste. O filme é uma crítica à política e à sociedade da época, explorando temas como populismo, a corrupção e a manipulação do poder. A música do filme é do Sérgio Ricardo, que também já fez a Noite do Espantalho, de 74, fez também 4 contra o Mundo e Deus e o Diabo na Terra do Sol, trabalhou com Glauber, né, fazendo a música de Deus e o Diabo na Terra do Sol, como fez aqui também em Terra em Transe. A fotografia é do Luiz Carlos Barreto, que fez Vidas Secas, por exemplo, e a edição ficou por conta do Eduardo Escorel, que fez Babenco recentemente, né, o documentário, e fez também Deixa Que Eu Falo, e fez também o outro filme que se chama Fé. Os atores a gente já falou um pouco aqui, né, durante a sinopse aí, então temos Jardel Filho vivendo Paulo Martins, Paulo Altran vivendo Porfírio Dias, temos o José Lilgoy vivendo Felipe Vieira, a Glauci Rocha vivendo a Sara, o Paulo Gracindo vivendo Júlio Fuentes, o Hugo Caravana, né, vivendo Álvaro, o Joffre Soares vivendo Padre Gil e por aí vai, são vários nomes interessantes e uma galera, né, novinha, né, fazendo o filme lá em 67. Bom, para começar a falar sobre o filme, eu acho legal já pontuar que a gente tá falando de um filme que ele é difícil de ser entendido, né? É um filme poético, lúdico, não linear. Ele trata de vários assuntos e acima de tudo, né, ele é provocativo, ele tá o tempo todo provocando a audiência e tudo mais. E é lógico que também é importante saber que Terra em Transe, ele foi lançado em 67, onde o Brasil encontrava-se aí sobre a ditadura militar, que havia sido estabelecida em 1º de abril de 1964, após um golpe de Estado contra o presidente João Goulart, e em 1967 o regime ele estava na sua fase de consolidação, correspondendo ali ao final do governo do Castelo Branco, né, o início do governo do Costa e Silva, e nesse ano uma nova Constituição, inclusive, era mais restritiva, né, ela foi promulgada nesse ano, e ela sufocava a liberdade de expressão e a oposição política. Não é à toa que Terra em Transe, ela sofreu, né, o filme sofreu com a censura, ele foi proibido em todo o território nacional em abril de 67, devido à sua natureza considerada subversiva, irreverente, né, especialmente em relação à Igreja Católica e ao regime político vigente à época, né? Mas apesar da proibição inicial, o filme foi eventualmente liberado, mas com restrições. Ele foi classificado para maiores de 18 anos, né, pela censura federal em maio de 67, e dessa forma o Terra em Transe ele acaba ganhando os holofotes tanto da esquerda quanto da direita e tal, porque essa obra
que o Glauber fez acabou sendo uma obra considerada que desafiou a censura, né, e se tornou um ícone do cinema novo nesse momento. O cinema novo, para quem não sabe, é um movimento cinematográfico brasileiro que buscava refletir a realidade social e política do país sob a ditadura. Dito isso, todo esse cenário, então a gente já sabe onde a gente está posicionado no Brasil, né, nesse momento desse lançamento. Eu queria saber de vocês essa primeira sensação, assim, como é que vocês digeriram Terra em Transe, reassistindo, repensando ele agora? Porque pra mim foi assim, cara, foi um turbilhão de ideias, de percepções que eu falei, caraca, não lembrava que era tudo isso, sabe? Eu não tô entendendo o que você tá falando, porque você falou que teve ditadura, mas teve ditadura no Brasil? Meia-noite eu te conto um segredo, né? Não entendi onde o Rafael quer chegar. Eu pensei que a gente ia falar de cinema. Você tá querendo botar política no cinema, pô? Aí... Esse foi outro episódio, pô. Esse episódio já contou. Ainda estou aqui, já foi gravado, né? Mas engraçado. Enquanto o Rafa falava, eu tava tentando fazer esse exercício aqui de lembrar das primeiras vezes que eu assisti e agora pra gravação. Eu acho que isso que é o mais interessante, assim, do cinema do Glauber para mim, porque conforme você vai tendo mais repertório cinematográfico, mas mais maturidade também de vida, política, você enquanto pessoa, quanto mais você amadurece, mais sentido faz o filme, assim. Eu lembro a primeira vez que eu assisti, eu fiquei deslumbrada, claro, pelo visual, pela estética, pela linguagem, por ser um filme super contraventor, mas causa aquele choque inicial, né? Sim. Porque é um filme feito para ser muito incômodo. Acho que todas as decisões que o Glauber toma de direção são com esse intuito de te incomodar. Uhum. E eu acho que esse discurso, né, que permeia o filme todo, antipopulista da parte do Glauber, era muito em relação ao próprio fazer dele de cinema. Então acho que a gente pode até dizer que esse personagem do poeta angustiado, que tem que escolher, ou ele vai ser poeta ou ele vai ser político, porque os dois é demais para uma pessoa aguentar, é a própria figura do Glauber, né, assim, nesse contexto, que é uma pessoa que acredita que através da arte ele vai conseguir fazer política e se vê super sufocado por tudo isso, né? E aí esse discurso antipopulista é um discurso bem claro do Glauber de não querer subestimar a audiência. Ele estava fazendo um cinema brasileiro, autenticamente brasileiro, sobre o Brasil, para brasileiros, mas ele jamais quis subestimar a audiência, né? Apesar de naquela época, assim, o Brasil estava numa situação socioeconômica bem difícil, né? A grande maioria da população era pobre, não eram pessoas que estavam acompanhando esse movimento de novela vague, de cinema norte-americano, mas ele nunca fez um cinema simples, fácil de digerir, só porque ele podia presumir que as pessoas não iam entender o discurso dele, né? Grande parte das pessoas não entendem mesmo. Mas eu acho que rola uma preguiça também. Mas eu acho que permeia o filme esse discurso de que ele não vai facilitar, ele não vai tornar o filme mais palatável, mais digerido para as pessoas entenderem. E ele vai, além disso, ele vai desafiar, vai pôr a gente para pensar. Então, das primeiras vezes que eu assisti, eu fiquei bem perdida. Eu acho que a própria narrativa do filme é propositalmente confusa. São vários eventos que vão e voltam, são vários plot twists, uma pessoa que trai a outra, um político que fica do lado do outro, e no meio disso tem umas montagens meio surrealistas e muita coisa acontecendo, mas cada vez que eu reassisto o filme faz mais sentido, assim, e ele tá cada vez menos confuso pra mim, só que nem por isso ele tá mais fácil de assistir, ele fica cada vez mais incômodo, principalmente por estar com um discurso super atual ainda, né? Um filme que já fez mais de 50 anos e faz todo sentido em 2025. Pois é. Isso que é assustador, né? Eu adoro essa frase que a Sarah fala. Política é poesia, é demais para um homem só. É muito boa essa frase mesmo. Foi bem lembrada. Eu acho que é o próprio Glauber, né? Falando isso. Ele está tentando, ele realmente acreditou que o próprio movimento do cinema novo, né, acreditava nessa revolução cultural, mas o próprio filme dá uma resposta um pouco pessimista e diferente no final, né? Sim. Eu acho que o Glauber, ele deixa muito claro, pelo menos naquele contexto, de que a esquerda não tinha um plano claro de ação, né? Você tem várias figuras da esquerda representadas ali, com nuances diferentes, com propósitos diferentes, mas não existe um plano real e sólido para fazer uma revolução,
e no final o poeta larga a política, larga a poesia e vai pegar na arma, né? Pois é. Que é uma das cenas mais lindas, assim, que já teve no nosso cinema. É. Lindo e trágico. Lindo e trágico. Ô Bel, você começou falando aqui justamente sobre essas semelhanças com os tempos atuais, e é assustador mesmo, né? Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui pensando. Eu tive 2 incômodos com esse filme. Um incômodo no passado, que foram as primeiras vezes que eu assisti. Eu acho que eu assisti 2 vezes, entre os 18 e 22 anos ali, na descoberta do cinema, pra mim, né? Minha descoberta pessoal do cinema. E eu tive um incômodo bom, que é o incômodo de observar todas aquelas alegorias, o simbolismo. Pra mim tava tudo muito confuso, mas era uma confusão muito boa. Era aquele incômodo do novo, e eu nunca tinha visto um cinema daquele até então, né, naquela época. Hoje me trouxe um incômodo triste, assim, que é ali uns 10 minutinhos pensando. Justamente porque ele completou 58, acho que esse ano completa 58 anos e está muito atual. Entende? Eu fiquei um pouco chocada o quanto eu identifiquei personagens ali, que não são personagens, são pessoas reais, conversas reais, situações reais. Isso me trouxe um incômodo muito grande, principalmente enquanto alguém que, minha visão política está alinhada à esquerda, me trouxe uma impotência, eu fiquei um pouco deprimida, assim, confesso, de saber que não vou nem falar pouco, quase nada mudou, né? A esquerda, assim como a Marina falou, continua sem um plano de ação. Uns se vendem, uns têm um final trágico, como geralmente as pessoas mais lúcidas dentro dessa estrutura sociopolítica tem um final trágico, como o do Paulo Martins. Enfim, no final o poder ele só vai mudando de mãos, e aí o povo sempre fica ali à margem, né, como a massa de manobra. E eu acho legal que o Glauber ele usa justamente esse termo, né, massa. Eu acho bacana que ele é um filme altamente poético. As falas, elas têm uma estrutura muito mais de poesia do que de diálogo mesmo. Quebra de quarta parede à vontade, coisa que eu gosto muito também. É verdade. Nossa, maravilhoso. Eu amo. Tem 2 coisas, tem 2 aspectos, assim, visuais, estéticos, que eu já gostava mais jovem. Eu vou acabar estabelecendo esses paralelos, porque foi, assim, bem significativo para mim, o antes e o depois, enquanto espectador. E são 2 aspectos que me pegam muito nesse filme. Como eu falei, esse texto mais poético, e essa argumentação da câmera, né, da quebra da quarta parede, o close-up, e essa quebra da quarta parede. E a locação. Desde a primeira vez que eu assisti, as locações me chamaram muito a atenção. Uma cena que tá a Sara, o Vieira e o Paulo, e assim, é uma mesa no meio de uma varanda, de um lugar que não tem cenografia alguma. É simplesmente uma mesa e 3 pessoas. E aquele vazio da cena tem um contraste tão grande com tudo que está sendo dito. Vou confessar que teve momentos do filme que eu dei uma voltada hoje. Dei uma voltada porque eu queria assimilar aquilo que estava sendo dito, a profundidade daqueles diálogos e de tudo que estava sendo dito no filme. Então, para mim, foi muito forte. Mas foi meio amargo. Cara, a sensação que eu tenho é que esse é um filme que tá num estado meio febril, sabe? Porque um estado meio colérico, que a pessoa tá meio delirante, meio doente, sabe? Uhum. Tem algumas cenas que são super realistas, assim, igual quando o político vai fazer comício lá em Alecrim, né? Uma comunidade pobre. E aquelas pessoas que eu acredito que eram todos não atores, né? Eram pessoas que estavam ali, que foram chamadas para participar do filme. E a crudeza daquilo, né? Da roupa, das vestimentas, da pobreza, da miséria ali daquele lugar. E de repente você corta para uma cena, para um senador sendo coroado, ou sendo recebido por indígenas na praia com um cocar e tal. Então tem essa coisa do surrealismo. Eu amo essa cena de um tanto. É uma alegoria perfeita, né, para a história do Brasil, assim. A gente pode usar abranger toda a América Latina, né, América Latrina, mas eu acho que conta bem também a questão do Brasil, né, da forma como a gente primeiro foi colonizado por os indígenas foram colonizados primeiro por esse homem branco europeu. Casa muito com esse momento da novela vague, do cinema europeu que estava muito em voga, que era muito estético, muito revolucionário. E depois a gente tem
toda essa influência desse soft power americano, né, que é através da cultura, do cinema, da mídia, a mídia está sempre permeando muito, e os políticos fazendo comício e o padre ali do lado. Então acho que são comentários muito pontuais, assim, muito certeiros do que é e do que sempre foi o Brasil, né? Sim. Assim, enquanto país, antes de ser Brasil era outra história, mas quando o homem branco chegou, foi esse literalmente carnaval, assim, que tudo acontece ao mesmo tempo, nada faz sentido, né? Então eu sinto que é esse filme meio febril, assim, que você tá tendo um sonho meio delirante, sabe? Onde tudo acontece. E esse incômodo, eu acho que o Glauber, ele faz o uso dos dispositivos, de tudo que ele tem na mão, para intensificar isso, porque eu acho que o que ele mais queria era que o cinema dele não fosse o cinema americano. Ele não queria fazer uso dessas convenções que foram tão massivamente difundidas por Hollywood, né? Desse cinema de linguagem linear, e com essas regrinhas que eles tinham tanto para roteiro quanto para direção. E ele usou os dispositivos que ele tinha para causar essa diferenciação e esse incômodo. Então acho que até o áudio, para mim, que é um áudio dublado, causa uma dissonância estranha, assim, uma coisa meio anacrônica, do áudio às vezes tem um delay, fica meio atrasado. Eu acredito que não era super a intenção dele de ter esse áudio dublado daquela forma, porque na época a gente não tinha a tecnologia que tem hoje em dia, né, para captação de áudio, ainda mais cinema novo, né, que muitas vezes era cinema de guerrilha, fazia com pouco dinheiro, mas até essa estranheza do áudio dublado, pra mim, é muito bem-vinda. A forma como ele trabalha o som no filme, que do nada entra um samba super alto, uma escola de samba, uma música de candomblé, uma trilha sonora, e a cena corta e aquela música é corte seco, sabe? Eu acho que até essas coisas que talvez não foram propositais da parte do Glauber, enriquecem o filme pra mim, sabe? Pra esse incômodo que ele traz, pra diferenciação do nosso cinema e para tirar o espectador desse sonambulismo, desse lugar comum, tipo, gente, faz alguma coisa. É que nossa família chegou nessas terras já tem mais de 20 anos. E a gente cultivou as terras, plantou nela, e a mulher da gente pariu nessas terras. Agora a gente não pode deixar as terras só porque apareceu uns donos vindo não sei da onde, trazendo um papel do cartório e dizendo que as terras é dele. Tem uma coisa que eu achei interessante, que é justamente essa metáfora central do transe, né? Que está presente no título, mas é presente também na narrativa, né, do filme. E esse conceito, ele vai além dessa conotação religiosa, representado também por esse estado letárgico, né, político ali, essa histeria coletiva, a própria convulsão social, né, que marca ali Eldorado e tudo mais, mas nessa montagem também do filme, que busca essa estética fragmentada, caótica e tal, que a Marina estava muito bem narrando aqui pra gente. Isso é muito Glauber, assim, é muito cinema novo, né? Tem uma questão aí que é bem legal que vocês falaram de como estava o sentimento do Glauber, né? É a resposta dele pro golpe militar. Demora um pouco mais a sair, mas é a resposta dele pro golpe militar. E por isso é esse clima de que nada vai dar certo. Eu revendo hoje, repensando com a maturidade que eu tenho hoje, Glauber me parece um cineasta muito... Por mais que ele pensa muito no agora, ele pensa muito no que ele quer fazer agora. Isso se confirma até na produção dos filmes dele, tá? Isso eu não tô tirando da minha cabeça, não. Eu trabalhei com o D.B. Luft, que é o câmera do filme, né? Lá em 2009, se eu não me engano, quando eu tava estudando cinema. E ele falava que o Glauber era assim, ele acordava, vamos filmar hoje. Vamos filmar amanhã. Não tinha um plano de produção muito definido não, tá? E era assim. E aí, por que eu tô falando isso? Porque esse sentimento de melancolia e de que nada vai dar certo é muito latente no filme. É uma questão muito de que a gente chegou no limite, que também vai dialogar com várias outras coisas, né? Os anos 60, se tiver tempo a gente deve falar isso, né? A década de 60, ela foi muito interessante, digamos assim. Não só pro Brasil, pro mundo todo. Não tinha um país, sei lá, é difícil da gente mencionar um país que não estava acontecendo alguma coisa. Você pensa nos Estados Unidos, estava tendo movimento hippie, estava tendo assassinato de presidente, assassinato de atriz,
Você pensa na França, estava tendo na França, os estudantes indo pra rua, o mundo tava num rebuliço muito grande. E a gente não ia ser diferente. Vocês falaram da novela vaga, mas eu vejo até mais o cinema soviético, tá? Porque ele vai influenciar não só o Glauber, mas ele tem um impacto muito grande no cinema novo e também de todos os movimentos culturais que vão que vão ser gerados a partir do cinema novo e junto com o cinema novo. Por exemplo, como é Tropicália. E aí, enfim, acho que a gente vai discutir, porque tem muita coisa pra gente conversar. Talvez a única coisa que eu discordo um pouquinho é que eu acho que a gente mudou um pouquinho. Não acho que a gente mudou tanto assim, mas eu acho que a gente mudou um pouquinho. Né? Eu vejo no governo Lula, por exemplo, sempre faltou no Brasil, acho que um plano de desenvolvimento mais consistente. Não sou analista político mais sabido e interessante do mundo, porque eu não sei nada disso. Mas, por exemplo, eu não posso citar o desenvolvimento social e econômico que nós tivemos no governo Lula, porque eu sou fruto disso. Eu e minha esposa, a gente é fruto disso. Ela é uma cotista de uma faculdade pública que só conseguiu pelos avanços do governo Lula, e eu sou uma pessoa que só conseguiu estudar cinema de graça, numa escola de graça, através dos avanços sociais que tivemos no governo Lula. Então, eu preciso só fazer essa pontuação, mas eu concordo que faltou muita coisa. Porque o jogo político na América Latina parece que é diferente de qualquer outro país. E isso acho que dificulta que certas pautas avancem. Eu acho até interessante da gente pensar, porque quando a gente para ver o impacto de Terra em Transe, né, no Brasil especificamente, ele influencia vários movimentos culturais, né, inclusive como o tropicalismo, né? Porque o Caetano depois compõe a música lá, Tropicália, e isso lá em 67. Então a gente tem esse movimento, né? Nasce como uma resposta realmente à situação política e cultural. E aí a gente tem, durante o terceiro Festival de Música Popular Brasileira, justamente o tropicalismo tomando forma com a canção Alegria, Alegria do Caetano e o Domingo no Parque do Gilberto Gil, que começam a dar forma pro tropicalismo. E na parte social, a gente também vê isso, né? A gente vê uma cisão assim, latente ali, porque a gente começa a ver uma tensão entre setores conservadores que apoiavam o regime militar e grupos, né, progressistas que se opunham à ditadura. Tinha os movimentos estudantis que começavam a se organizar contra o regime, né, justamente com protesto, que começavam a se intensificar, e aí começa também a vir a censura, a repressão política, né, que mais tarde a gente vai ver se consolidando justamente no ato institucional número 5, que seria o mais severo, mas isso acontece em 68. Mas é interessante da gente ir observando como o Terra em Transe chega para impulsionar esses movimentos artísticos no Brasil. E o filme, ele é quase que uma declaração mesmo, porque isso também é interessante, né? Que o filme, quando ele é lançado, ele é muito criticado também, né? Por todo mundo critica o filme. Sim, dependendo da fonte que você pega, você vai dizer que vai dizer que era muito complicado de entender. E aí existe esse todo debate da comunicação das pessoas progressistas e de esquerda. É importante salientar que quando a gente fala progressista, não necessariamente são pessoas de esquerda, tá? É bom só deixar isso claro. Existe todo um debate de como tem que ser a comunicação, e o Glauber passou por isso quando o filme foi lançado, mas ele foi também muito elogiado, porque o filme ganhou muita força, não só... inicialmente o filme, se eu não estiver falando besteira, o filme começa primeiro lá fora, depois vem pro Brasil, se eu não estiver enganado. E aí o filme é elogiado lá fora. Glauber, a gente tem que lembrar que ele já vinha de 2 filmes, de 2 longa-metragens e alguns curtas. Primeiro ele começa com Barra Vento. Barra Vento, ele lançou em 62. É um filme que também, dependendo da fonte que você lê, você vai ver diversos pensamentos. O que é mais consistente é dizer que foi muito elogiado pelo visual, pela estética, mas a mensagem do filme e a narrativa era muito complexa. Mas é que o Barra Vento não era um projeto do Glauber, né? Ele acabou pegando para dirigir meio que com o carro andando, assim. Sim, total. E aí isso justifica o Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? De 64. Que é um filme com uma narrativa um pouco
pouco mais próxima da gente entender os anseios dele no filme e também elogiado pela estética, né? Uma das estéticas que a gente consegue entender o cinema do Glauber, né? Tanto que o filme concorreu à Palma de Ouro em Cannes. E aí isso também, né, casa aquilo que eu falei. Os anos 60 pro Brasil foram muito importantes pra gente ajudar a consolidar no imaginário popular exterior o nosso cinema. Não que a gente precise que eles deem um aval, mas a gente precisa de um cinema também conhecido lá fora. Os deles são conhecidos aqui, porque o nosso não pode ser conhecido lá fora. Né? Exato. É o que eu fico puto, cara, quando as pessoas falam assim, o Oscar não serve pra nada. Eu falei assim, que não serve pra nada, porra. Gente, claro que papo é esse, gente? Qualidade. É cada coisa que a gente lê, entendeu? Você pode cagar pro Oscar e tá tudo bem, ninguém é obrigado a gostar. Agora, a gente não tem que fazer filmes pra ganhar prêmios. Não, gente, o objetivo é o filme ser visto. Um filme tem que ser feito pra ser visto. Exatamente, mas agora, a gente precisa também competir com outras pessoas, porque o cinema ainda é o nosso soft power. Sim. Os outros vão ganhar, os outros países vão conseguir ser vistos, vão conseguir ter um cinema muito mais conhecido e a gente não pode ter, porque nunca entendi isso. Nunca entendi. Pois é. Não, esse discurso nossa, não faz o menor sentido, porque, tipo, a própria trajetória do Ainda Estou Aqui é uma questão clara, assim, de que, querendo ou não, ainda existem pessoas que precisam desse viés validador, né, para ir para o cinema ver um filme brasileiro, mas essa divulgação fez as pessoas irem para o cinema. Sim. Tanto que o filme está sendo visto aí, batendo recorde de bilheteria. Então, assim, eu acho que nada melhor do que um festival para você divulgar um trabalho, sabe? Uhum. Se vai ganhar prêmio ou não, foda-se, mas ele merece o espaço também, assim, como vocês estavam falando. Nos anos 60 também era muito difícil fazer cinema, tá? O Em Guerra já falou disso, falou que chegou uma época que acabou o dinheiro. Era guerrilha, gente. De fazer cinema. Então era uma época que o Brasil era muito importante a gente ter esse reconhecimento lá fora, né? Passar por essa visão de todo um cinema que estava se construindo. Tanto que tem um diretor que ele não é muito conhecido. Não é muito conhecido, ele está começando agora a fazer cinema, chamado Martin Scorsese. E aí ele conhece. Não conhece sem ele underground? Eu acho que ele já fez Marvel. E aí tem um vídeo dele maravilhoso no YouTube dele falando desse período, de como o filme chegava lá nos Estados Unidos e tipo, amassou todo mundo, amassou os filmes do Kurosawa, amassou os filmes da França, porque o pessoal queria ver o filme do Brasil. Ainda mais para eles que têm um olhar super exótico para América Latina, deve ter sido um deleite para eles ter visto essa loucura visual, né, que é o filme, mesmo se eles não conseguissem entender todo o contexto político, assim, realmente a estética do Glauber é algo que salta muito aos olhos, de prima, né. Mas uma coisa que eu queria comentar, assim, porque super concordo que o Brasil hoje não é o mesmo dos anos 60, é óbvio, a gente teve muito avanço. É triste a gente ver que muita coisa ainda faz sentido no filme, né? E agora eu fiquei muito ligada nesse personagem do Dias, né? É Porfírio, né? Porque ele é um retrato super caricato do homem conservador de bem, né, que hoje tá super em alta no Brasil. Eu fico pensando assim que se você olha um Nicolas Ferreira lá falando na TV Senado, não é nem TV Senado, né, ele é do Congresso. Não, ele é deputado federal. Ele é quase o secretário, porque viaja pra fora do país e tudo. Sim, aí você liga na televisão, você vê ele lá no púlpito falando que o nome dele é Nicole, com uma peruca loira. Cara, é quase um terra em transe pra mim, sabe? Total. A palhaçada, o circo que vira política às vezes no Brasil. E aí esse personagem do Dias é muito essa figura super contemporânea, né? Sim. Dessa ala de direita extremamente conservadora que quer manter esse status quo, que quer manter os seus privilégios, que tem apoio de empresários, que tem toda a máquina do Estado, toda a máquina do capitalismo trabalhando a favor dele, para ele vencer e tal. Mas quando você chega na intimidade da pessoa, é um desbunde total, né? Então, eu acho que aquelas sequências em que ele tá, no final do filme, quando ele tá sendo coroado e ele faz aquele discurso, aquela quebra
de quarta parede olhando para a câmera e um discurso de devaneio, sabe? Falando coisa com coisa, gritando, super colérico. Aquelas cenas de festa, de orgia que ele promove, é tipo um alívio cômico dentro do filme e ao mesmo tempo é meio trágico, porque a gente sabe que é super real, assim, né? Super. Que essas pessoas que estão lá, essas cabeça branca que estão lá no poder, querendo tirar os direitos, os privilégios das minorias, privilégio não, né? Direito das minorias, duramente conquistados, por trás dos panos eles estão aprontando horrores e, tipo, família conservadora, uma ova, né? Eu acho que o personagem, assim, pra mim se tornou esse alívio cômico do filme, assim. Das primeiras vezes que eu assisti, eu só sentia muito ódio, muita raiva, mas agora eu acho engraçado, assim, porque é super, super crível esse personagem, né? Apesar da megalomania dele. Ele tem uma frase que eu acho muito boa nesse discurso final dele, quando ele tá mostrando, né, essa faceta dele, que ele fala assim, ele olha pra câmera e ele fala assim, é pelo amor da força que eu vou consertar essa nação. Eu falei, caralho, amor da força. Amor da força. É um troço Sim. meio sabe, a goela abaixo. Nesse momento eu olhei e falei, nossa, onde é que eu já ouvi isso aí recentemente? Né? Pois é. Esse filme hoje, pra mim, ele tomou alguns teores documentais. Uhum. Assim. Mas ele... Eu acho que foi muito difícil. O próprio Glauber, ele fala que essa decisão de fazer câmera na mão, a maior parte do filme, é para trazer esse teor documental mesmo pro filme. Assim, foi, como eu já tinha comentado, foi amargo. Esse filme não desceu legal pra mim hoje. Foi pesado porque tudo que a gente está comentando aqui, esses paralelos entre a realidade e a ficção, e por mais que a gente visse ali as alegorias surrealistas e tal, algumas situações que elas são, né, mostradas de uma maneira bem exagerada, tal. Esse peso da realidade, por mais, como a Marina falou e o Pedro também, a gente avançou e avançou muito, mas ainda tem tanta similaridade. Quando chegou essa frase do amor à força, eu travei, assim. E ele fala isso olhando para nós. Essa quebra de quarta parede que acontece tantas vezes no filme, hoje, para mim, soou como um chamado. Eu me senti observada naquele momento. Sério, aquela coisa de, peraí, tá olhando para mim. Isso aí a pessoa tá falando comigo. Tá falando comigo. Eu fiquei num sentimento de transe. Eu gosto muito desse nome, porque realmente a Terra em Transe, você também se sente ali num transe, numa outra sintonia enquanto você tá assistindo a esse filme. Não sei se foi intencional ou não, mas eu pelo menos me senti ali real, uma outra sintonia e ao mesmo tempo ligada às coisas que estavam acontecendo na minha realidade, né, que estão acontecendo na minha realidade. E aí no final do filme eu olhei, caramba, a Terra realmente está em transe. E se você para analisar desde situações da América Latina até internacionais, enfim, você vê que a gente está num estado ali meio... Eu vou roubar um termo que a Marina usou. A gente está num estado meio febril, social e econômico e político. E eu acho que é por isso que o filme ele tem uma abertura que eu acho que ganha muitos sentidos quando a gente vai caminhando pro filme, onde ele vai pegando o mar, vai te trazendo depois pra natureza, exatamente tentando captar essa paz que a Terra tá passando, né? Que depois o filme vai tendo toda uma... Essa que vocês falaram muito bem, toda uma loucura, ninguém entende nada, ninguém é de ninguém, enfim. É uma parada meio Fever Dream, né? Eu achei muito bonito, você falou da introdução, eu achei muito bacana, muito bonita a introdução do filme, que ele começa com um canto de Euá. Eu sou um bandista, então eu fiquei ali, eu não era quando eu assisti antes, mas hoje eu sou. Então eu fiquei assim, bem atônita, porque eu não tinha reparado isso antes. E Euá, ela é uma orixá e ela é ligada à intuição e à sabedoria. E a gente sabe que tudo que vem depois, depois daquela introdução maravilhosa, aquele ponto de candomblé lindíssimo, não tem nada a ver com intuição e sabedoria. Tudo naquela alvoroço todo que a gente vê no decorrer do filme. Uma continuação de Deus e o Diabo, porque o Deus e o Diabo ele termina com a câmera revelando o mar, né?
E aí esse filme começa chegando no mar. Onde acabou Deus e Diabo. Essa forma do Glauber pensar cinema e ir conectando suas ideias é muito interessante. Mais uma vez, eu não acho que ele era um cara, posso estar errado, não sou tão estudioso do Glauber. O Wallace Andreoli e o Doni Correia, né, seriam as pessoas para confirmar isso mais. Eu não vejo mais o Glauber tão visionário ao ponto de pensar. Não que ele não soubesse as coisas que estão passando no Brasil e que talvez continuasse futuramente. Mas eu digo dele se programar e se planejar, sabe? Eu acho que é um cara muito que vivia o agora. Na intuição, né? Eu não tenho essa impressão dele, não. Eu inclusive, acho que ficou um acidente meio tragicômico que esse filme acabou sendo tão atual. Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato. Estou na luta das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise e o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Mas sabe qual que é a sensação que eu tenho com essa abertura, assim, e até pelo próprio design de produção, assim, a escolha das locações, do filme todo. Eu não conheço o Rio de Janeiro, infelizmente, mas o filme é meio que para ser passado São Paulo, Rio de Janeiro, é uma mescla, assim, né? Porque a gente está num país fictício, Eldorado. Mas quando essa câmera vem, sai do mar e vai adentrando a mata, e a primeira cena que a gente tem são políticos e imprensa, aquela câmera girando em torno dessas pessoas com um senso de urgência muito grande, tipo um caldeirão efervescente, tem algo acontecendo ali por trás desse contexto e a gente vai saber dali adiante. Mas o filme já abre assim, a gente sai daquela calmaria da mata e chega nesse palacete no meio da mata tropical, dessa mata atlântica, que eu acredito que foi filmado no Parque Lage, né? Isso. Sim. Que é um lugar lindíssimo, que só vi por fotos, mas sei que é lindíssimo. Mas a sensação que me traz é que a gente está chegando nesse país da América Latina, tropical, meio exótico, que ainda tá para ser desbravado, sabe? Que as construções ainda tem muita mata em volta, tá sempre envolto de natureza. Até quando a gente está em outras províncias, né? Quando a gente está ali em Alecrim, a gente tem o cenário da cidade, mas é uma cidade ainda muito em construção, parece que é uma favela que está no início, que está começando, a mata ainda ali encobrindo os arredores. Então eu tenho eu sinto esse comentário do Glauber de que o Brasil, enquanto nação, o nosso projeto de América Latina ainda não tá bem resolvido, sabe? A gente, ainda mais pelo olhar do estrangeiro, a gente ainda é um país subdesenvolvido, que está engatinhando ainda para ser uma civilização. Então eu sinto essa aura assim, dos espaços muito contrastantes, né? A gente tem um palacete com estilo barroco no meio da Mata Atlântica, sabe? Uma coisa meio que não conversa com a outra e é tudo meio vazio. Sim. Algumas cenas do Dias, né? Eu acho que foram filmadas lá no Instituto Belas Artes, né? Que é um palacete também lindo, maravilhoso, mas que não tem nada de Brasil ali, né? Se você parar para pensar, não tem nada de Eldorado ali, que é uma construção completamente europeia, só que os espaços grandes e vazios, é uma pessoa naquele palacete, né? Então eu acho que tem esse comentário também de uma cidade tropical, de um país tropical que ainda está surgindo, que ainda está sendo descoberto, que está sendo desbravado e já está sendo muito explorado. Até as cenas que eles fazem, essas externas na cidade, eu sempre acho que é uma Rio de Janeiro, assim, meio vazia, sabe? Ele escolheu umas locações, assim. Se não me engano, é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, não é? Me parece sim. Ali, como a Marina falou, o outro, onde eles estão no terraço, também é o Parque Lage, lembrando que é aberto à visitação. E também tem cena na praia, né? Nas praias do Rio. Eu acho muito legal essa análise sobre esse cenário, né, sobre essa estética que ele escolhe, e eu acho que isso ele acaba aprofundando isso quando a gente vai justamente observar o personagem principal, né, porque o personagem principal, ele é muito dúbio em vários momentos, assim, e eu acho isso excelente também para colocar justamente em dúvida e pra gente não pegar na mão de uma pessoa só, entendendo que ela é a herói da história que vai ser contada. Então tem vários momentos ali que o Glauber faz uns cortes
cortes secos, tipo, você tá tendo uma puta tensão social e tal, a galera, né, revoltada, gritando, corta a cena, tá o Paulo beijando e dançando com alguém, não sei o que, aí corta a cena, volta pra tensão social, mostra uma certa elite intelectual meio alienada, sabe, que acaba, tipo, tem uma visão que às vezes vai para uma coisa utópica e não consegue consolidar aquela exatamente Sarah, né? aquilo. A Sarah A Sarah é essa figura para mim, dessa esquerda idealizando tudo com a força do amor, né? Ao invés de ser o amor da força. Completamente. Completamente. Achando que vai resolver alguma coisa na poesia, né? É importante lembrar que ele falava isso também nos festivais. Ele ia para os festivais e dizia que também a elite de lá era a mesma coisa. Ninguém entendia o filme, ninguém estava interessado em saber mais do filme. Tem uma foto dele famosíssima, né? Dele gritando lá na porta do Festival de Cannes. Sim. Brigando com todo mundo. Sim. Icônico. Sim. Não, ele encrenqueiro demais. Veneza, isso. Ele pistou lá, xingando geral, no respeito. Gente, eu acho que toda semana eu assisto isso. Não tô brincando. Melhor é um energético da minha né? alma. Quando eu tô passando raiva no trabalho, com alguém, eu assisto esse vídeo, eu não sei, ele me revigora. Ele xingando. Uma coisa que eu queria comentar, só dando uma pincelada, eu sei que não tem uma relação direta, mas esses cortes secos do filme, as cenas de alegorias, simbolismo, aquilo me puxou tanto pro Jodorowsky, porque é um dos meus cineastas favoritos da vida. Ele é um pai, pra mim, figura paterna no cinema. E eu sei que não tem qualquer tipo de relação, ou de quem influenciou quem, isso não existe, mas me pegou muito esse surrealismo do Glauber, depois mais pra frente, já cores, enfim, outro tipo de movimento cinematográfico, mas o Jodorowsky me puxou tanto esses cortes que aí o cara aparece na praia e ele tá sendo coroado, não sei o que, ele tá recebendo ele tá tomando num cálice. Isso me puxou muito o cinema do Jodorowsky, muito, muito, e foi muito bom. Essa sensação de familiaridade foi muito boa. Sim, não, é sensacional. Mas eu vou confessar um negócio aqui pra vocês, bem particular. O personagem do Paulo, ele me irrita um pouco. Também me irrita. Mas eu acho que tem que irritar mesmo, porque se ele representa o diretor é super irritante também. Sim. Eu tava assistindo assim, meu irmão, quanto sentimento, quanto texto, fala demais. E ele é essa pessoa hipócrita, né? Ele tá representando essa hipocrisia também, porque... Justamente. Trocando uma mulher pela outra, trocando um político pelo outro. Eu acho que é bem claro mesmo esse pessimismo do Glauber, né? De achar que a esquerda é isso. Não tem, todo mundo acha que tem ideia de alguma coisa, mas ninguém formula um plano. Ninguém tá ativo de verdade para pensar numa solução, sabe? Eu tenho uma visão meio shakespeariana do Paulo Martins. Ele me lembra muito... Não só pelos monólogos, mas essa questão dele estar sempre perdido. Ele é um cara que ele está constantemente perdido. Ele nunca está lá. Ele está sempre perdidaço. E ele me lembra muito os monólogos do Hamlet. Que é aquele cara que ele está sempre a par, mas ao mesmo tempo ele está envolvido com uma estrutura de corrupção e algo podre na Dinamarca. E alguma coisa está acontecendo, a corrupção está correndo solta. E ele não sabe direito para onde ir. Inevitavelmente, minha cabeça fez essa associação, porque o Paulo, ele é um cara que ele está constantemente perdido, ele nunca sabe para onde ele vai, ele não consegue se colocar no próprio discurso, ele fala o filme inteiro, mas ele nunca está presente naquilo que ele fala. Eu acho que ele é aquela típica pessoa cirandeira, assim, que adora estar nas rodinhas de conversa e lacrando com seus textões, mas na hora de abrir mão dos seus privilégios, ela não tanca. Justa, né? Perfeito. Porque ele é o cara que tá lá com a amantezinha dele e tem um político super influente que tá dando apoio para ele. A partir do momento que ele não se identifica com aquele discurso mais, ele não quer mais ser usado, ele procura outra pessoa, mas ele não quer abrir mão desse privilégio. Ele chega no começo do filme a comentar, né? Ele fala pro Dias, eu não quero ser usado por você para fazer o trabalho sujo, né? Porque
mandam ele para ir lá agredir o cidadão de bem, coitado, que estava pedindo por ajuda lá. Por água. E ele, por que vocês estão me usando? Eu não quero ser usado. E nada muda. Ele continua fazendo parte do jogo político. E essa posição de coitadismo que ele se coloca, putz, tadinho de mim, eu sou apenas um poeta. Ah, cara, por favor. Então, é complicado pra mim, gente, porque o filme, eu acabei projetando ali, não foi, eu falei, foi uma experiência um pouco catártica, um pouco íntima pra mim, porque eu comecei a projetar ali algumas coisas que eu estou, no momento, frustrada com os progressistas e com as várias personalidades, porque hoje a gente tem, né, os influenciadores, enfim, essa galera da esquerda, são pessoas em evidência e falam, né, se dizem grandes porta-vozes da esquerda, e eu acabei vendo ali a minha frustração, o coitadismo, a lacração. Hoje, se fosse um personagem que vive no mundo de hoje, o Paulo Martins, ele ia gravar um vídeo de 3 minutos no TikTok e achar que o trabalho dele tá feito. E cantando Imagine All the People, né? Pela paz. Pela paz. Chorando. Nossa, eu sou tão triste e incompreendida. Vou te dizer que a figura do Paulo nem me irritou tanto, né? Porque eu vi esse filme muito no contexto de ditadura. E aí eu ainda acho que, por mais que ele tenha realmente... a gente pensando nessa coisa do poeta, né? A gente sempre coloca ele como poeta. Na minha cabeça, ele sempre era um jornalista. O que ele menos faz é poesia, né, gente? Mas fica como o filme tem essa estética, muitas das vezes, essa mensagem onírica, a gente passa pelos pensamentos dele. E ele tem um final trágico. Mas ele se intitula poeta. Sim. O tempo todo. Mas lembrando que ele tem um final trágico. E ele chega a pegar em armas. Mas o que mais me deixou maluco é o personagem do Felipe Vieira, né? Que deveria ser o político para poder trazer os resultados. E aí, pensando nessa figura... Que é um bananão. Né? Exatamente, que não deixa de ser um aproveitador, né? E aí, ele não tanca, né? E aí me lembram muito do contexto do que eu vivo, né? Porque na periferia não tem esse papo de esquerda-direita, né? Não sei como é aí na realidade de vocês, mas aqui as pessoas votam nas pessoas que resolvem problemas. Claro, existe também todo o aparato ao redor das eleições, né? De compra de votos, de troca de favores, enfim, como é todo lugar. Mas as pessoas querem votar em umas pessoas que resolvem problemas. Eu não sei quem vai ouvir esse podcast, então não vou dar nomes, mas é muito engraçado que, como na periferia, todo mundo sabe quem é safado, quem tá mentindo coisa, quem tá enganando as pessoas. Eu digo isso porque eu tô com um grupo, né, de pessoas que estão envolvidas com cultura. Muitas dessas pessoas que estão envolvidas nesse grupo passaram por cargos de secretaria, estão engajadas em outros grupos que também participam de discussões, e todo mundo sabe que tem, por exemplo, troca de favores para poder, quando vem um edital cultural, favorecer fulano. E aí é muito engraçado que dentro de um grupo que eu tô, tem uma pessoa que ela relativamente tem um nome já no cinema. E essa pessoa mesmo chegou e falou para mim, cara, eu não vou tancar, eu não vou bater de frente. E aí eu perguntei, mas por que, cara? Porque se eu bater, eu é que vou me prejudicar. Não vai gerar nenhum outro ganho, eu tô cansado de lutar sozinho. E isso é um pouco complicado, tá? Anotem aí que não é. E anotem aí, tá? Logo a gente vai ver o setor evangélico mais forte no setor cultural. Já começou ano passado com o Show da Virada, teve o Show da Virada padrão aqui no Rio de Janeiro, e teve do lado, teve o Show da Virada gospel. Tá? O Festival Promessas. Exatamente. Não falando mal, tá? Eles estão galgando. É um dos exemplos. Estão se repaginando. Mas eu acho que o fato da gente se identificar tanto com o filme nesse contexto atual é porque a gente está vivendo esse momento de pavio de pólvora, sabe? A coisa está esquentando e vai explodir em algum momento. Para que lado? Não, e essa sabe, né? É pro lado mais fraco. E essa divisão, né? A gente está vendo justamente essa divisão, a gente está vendo esse lance dos, né, os conservadores
muito bem articulados, vindo, né? E a esquerda perdida. E isso é uma coisa também, porque o Paulo, no filme, ele busca incessantemente por um líder que possa trazer alguma mudança significativa para o país. Aí, inicialmente, ele deposita as esperanças dele no Dias. E aí, depois ele vai depositar lá no vereador, o Felipe Vieira, que o Pedro bem lembrou agora. Só que ele se desilude com os dois, percebe a fragilidade, né, dos dois, os interesses próprios deles, né, dos seus projetos políticos, e essa desilusão leva ele a esse estado de impotência e confusão, e dele ficar lá, né, triste e chorando, melancólico, refletindo. A cena dele chorando no tronco, na floresta. Pois é. Assim, e isso eu acho que tem um simbolismo, porque mesmo quando ele firma o pé e ele fala assim, não, depois que ele é traído pelo aquele cara lá que era dono, né, da emissora de TV e não sei o que, tal, e daí ele fala assim, não, eu vou ficar com o Vieira aqui. E aí, a gente quando começa a enxergar um pouco mais quem é esse Felipe Vieira, cara, ele tá o tempo todo com cara de perdido, assim. Ele tá o tempo todo deslocado. É incrível. E é um coxinha, né, coitado? Coxinha. A atuação dos personagens do Porfírio Dias e Felipe Vieira, eles dialogam de uma forma muito interessante. O Dias, ele tem aquele olhar de maluco, né? Sim, aquele olhar de que psicopata, né? Ele é isso. Ele é um psicopata, mas tem hora que ele não sabe o que tá fazendo, sabe? Tem hora que parece que ele tá perdido. Que literalmente ele é só uma marionete de algo maior que vai vir, que seria o golpe militar, né? Uhum. E o Felipe Vieira é outro também, que você não sabe o que tá fazendo, o maluco parece que só tá esperando o horário acabar para ele começar a beber e jogar carta. Sabe qual o resultado do pacto de Paulo, Vieira, extremistas? Uma vez Vieira no poder, eles engolirão você. Eles não respeitam pactos. Sou um homem de esquerda. De quê? Olha, imbecil. Escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Cara, mas o Paulo, ele vai me irritando ao longo do filme por conta disso, assim, porque você vê vários momentos na edição mesmo. O Glauber, tem momentos que o Glauber traz umas semelhanças do Paulo com o Dias. Depois tem outros momentos, e ele faz cortes rápidos, assim, às vezes tem horas que, tipo, você vê o Dias debruçado, com a mão no rosto, corta a cena, quem levanta é o Paulo. Então você vê essas transições, sabe, muito doidas. Tem um momento que o Paulo se refere ao Dias e ele chama o Dias de o pai da pátria, né? E ainda faz uma alusão ali à guerra, né? Porque enquanto ele tá falando isso, tem som de bombardeio, tiro e não sei o que, tal. E o Dias olha pra câmera e coloca a mãozinha no terno à la Napoleão, assim, com esses traços militares e, sabe, e europeus. Mas se você parar pra pensar, esse corte, né, de um deitando e o outro se levantando, assim, parece que são os dois lados de uma mesma moeda, né? Exato. Porque apesar de um se identificar como um progressista, ele não chega a dizer se é de esquerda ou não, mas ele tá todo mundo pondo fé nele, né? Sim. E dizem que era uma alegoria pro João Goulart, né? Esse personagem do Vieira. Uhum. Que foi um cara que veio cheio de promessas e falando que ia fazer e acontecer e que não tancou. E desistiu fácil, né? Querendo ou não, os dois personagens ali, apesar de teoricamente estarem em lados opostos do discurso, eles são duas peças na máquina, assim, sendo usados pelo mesmo sistema, né? Então eles são peças do mesmo tabuleiro, querendo ou não. Então, mas você vê que o Paulo, ele se coloca muitas vezes como essa pessoa que tá super preocupada com a opinião do povo e ele quer mudar o sistema e não sei o que e tal. E aí ele tem cenas que você percebe que ele tá completamente alienado daquilo, assim. Você vê que, por exemplo, a primeira cena, quando vem um cara que é um fazendeiro e o fazendeiro vem subindo a colina, né? Essa imagem também, ela é muito simbólica, assim.
político descendo o morro junto com o seu intelectual de estimação e tal, e eles vêm descendo o morro e aquele cidadão vem subindo. Quando chega lá ele fala, olha, a gente não tem água, a gente precisa ficar aqui, a gente tá aqui há 20 anos, a gente tem que ficar nas nossas terras e tal. O Paulo chega e fala, você tá pensando, você tá falando com quem? Você tá falando com o governador, sai daqui, não sei o que. O Paulo é super truculento com o cara. E aí depois matam o cara e o Paulo fica, meu Deus, mataram ele. Você mas pra mim, pra mim, esses momentos, tem esse momento e um outro momento são muito icônicos para mim com relação a estabelecer esse paralelo com a esquerda atual. Eu falo isso porque eu tenho conhecidos que eles são de partidos. Desculpa aí, agora eu vou fazer polêmica. Eu tenho conhecidos que eles são filiados a partidos. Sim. E um é stalinista, o outro é marxista, enfim. E aí eu vejo muito o Paulo nessas pessoas, e essas pessoas do Paulo, que é aquela pessoa que quer ser o white savior, quer ser o salvador, e ele tem tantas ideias, ele tem tão boas intenções, mas na hora da ação, o cara se acovarda, vai chorar, porque ele é um poeta e ele é incompreendido. Tem uma cena que pra mim é muito forte. É a história da esquerda super intelectualizada que não conversa com a massa, né? Exatamente. Isso é uma tecla que eu sempre bato. O Pedro falou que na periferia não tem direita e esquerda. Eu trabalho numa fábrica, né? Literalmente uma fábrica. Eu entro na fábrica, os EPI, caramba. Lá dentro daquela fábrica, no meio da classe trabalhadora que está lá, eles não têm direita e esquerda. Eles não têm essa noção, não têm esse debate, não têm essa polarização, não tem nada. Eles querem, como o Pedro também falou, alguém que resolva os problemas deles. E eles estão absolutamente desiludidos. Homens, mulheres, jovens, todos que estão lá dentro. Você vê que há uma desilusão. Quando eu sento para conversar com alguém, é batata. A pessoa está desiludida com o cenário como um todo. E tem uma cena, eu não sei se eu vou falar o sobrenome dele direito, gente, mas esse ator, ele é maravilhoso, que é o Flávio Migliaccio. É isso mesmo, Migliaccio. Que ele fala que ele é o povo, que ele é pobre, que ele tem 7 filhos e ele não tem lugar para morar. E aí ele começa a ser linchado. Linchado. E chamado de extremista. Exatamente. É surreal. Analfabetismo e fome são conceitos extremistas. E eu olhei para aquilo e eu fiquei completamente, com a consciência que eu tenho hoje, eu fiquei completamente horrorizada, chocada como aquilo é tangível, é real. Não, você exigir os seus direitos básicos, você exigir dignidade é extremismo. É extremismo. Bel, mas antes dessa cena que você falou, tem essa outra de novo, e aí já tá no final do filme, quer dizer, o Paulo já passou por um percurso de arrependimento, reflexão, já teve lamúria, um arco, né, dramático ali pra ele. E aí, quando você chega nessa cena, um pouco antes da cena do Flávio Migliaccio, você tem um momento em que chega lá e fala assim, é dada a palavra ao povo, vem aqui, ô João, você é o povo, fala. O cara fica meio ressabiado pra falar, olha pros lados, aí ele olha pra câmera, quebra a quarta parede, ele vai falar com a gente, ele começa a falar, o Paulo sai do meio da multidão e enfia a mão na boca dele. Silenciando totalmente. A imagem mais famosa do filme. E falando que o povo é idiota, que o povo é burro. Sim. E desculpa aí se vai ofender alguém, mas esse é o retrato mais fiel da esquerda intelectualizada, entre aspas, brasileira. Ela trata o povo como um imbecil, um idiota, mas ao mesmo tempo, assim como o Paulo, são pessoas que querem ser não vão tomar frente de nada, né? Exato. Querem ser porta-voz de um grupo de pessoas que eles sequer conhecem e nunca pararam para ouvir. Esse discurso, só trazer um exemplo de um... Não sei nem se a pessoa era de esquerda ou direita, né? Mas como isso acontece. Vocês sabem, obviamente, da Marielle, né? Uma das pessoas que trabalhava com a Marielle é a Mônica Francisco. Ela conseguiu ser eleita. Eu não sei se ela é deputada e tal, mas vocês procurarem no Google, vocês vão achar. Eu trabalhei com o filho dela, né, na favela do Borel, o Diego Francisco. E aí ele é um cara super inteligente. E ele conta sempre um caso que ele tava na faculdade apresentando um trabalho dele. E aí, no final, as pessoas elogiaram, foram tirar dúvida com eles, conversar. Aí veio uma dondoca falando, nossa, você fala tão bem.
Aí ele meio que ficou sem reação e falou, você esperava que eu falasse como? Ué? Não posso ser eloquente, qual que é a regra? Pensava que ele ia ser um cara, o estereótipo do cara da favela, falando, e aí, meu irmão, apresentar esse trabalho aqui de Walter Benjamin. Pô, peraí. É preconceito, né, gente? Não, mas é impressionante. O periférico, como é que o pessoal chama na internet? O periférico hipotético, o pobre hipotético, o trabalhador hipotético. A galera cria umas imagens e uns estereótipos, personagens mesmo, é quase que um conceito de personagem ali e se apega a isso. E acha que tem alguma propriedade para representar essas pessoas. Para falar a verdade, assim, o que eu senti terminando Terra em Transe, Glauber estava querendo falar para mim, ou são só as vozes da minha cabeça que acham que é o Glauber falando. É assim, cara, a democracia burguesa é isso aí, minha querida. Não tem para onde correr. Você vai ser o Paulo, você vai ser... A gente não vai ser o Dias, nem essa galera do poder mesmo. Você vai ser o Paulo ali no meio, achando que você tem como mudar alguma coisa, fazendo parte dessa democracia burguesa. Não tem como. Sendo usado, né? Sendo usado. Você é mais um ali, que vai ficar andando igual uma barata tonta de um lado para o outro, sendo que a manipulação, a coisa está vindo de um outro lugar. Né? Quando eles começam a falar da questão das empresas, né, que vai mais para uma estrutura econômica e a dominação delas, é tudo muito factível dentro dessa estrutura da democracia burguesa. Então, eu não sei se é a minha cabeça tentando se reafirmar ou é o Glauber tentando eu acho que é me isso, dizer. Eu acho que é isso. Você sintetizou tudo da democracia burguesa. Eu acredito que a gente vai ganhar coisas com o passar dos anos, se as pessoas não ficarem idiotas, né? Porque, por exemplo, o nosso cinema talvez há muito tempo não está tão forte como está agora, tanto em fomento quanto em reverberação interna e externa, né? A gente tem, né? a gente tem pessoas ganhando, só que é isso, né? Vão morrer pessoas nesse processo, né? De uma forma muito dolorosa, direitos ainda vão ser contestados. E achar soluções em cima disso. Por exemplo, volto no que eu disse. Depois que eu tive essa conversa com essas pessoas, depois eu pensei comigo mesmo. Eu não vou bater de frente com uma pessoa muito forte de algum setor cultural. Depois eu fiquei sabendo, não, eles vão atrás de você e você não tem mais nenhum projeto aprovado. Aí eu falei, eu acho que é melhor não. Mas por que isso vai acontecer? Porque a gente vive numa democracia que vai privilegiar certas pessoas, certos grupos, que vocês sabem quem são, e é isso. E a luta vai ser muito mais por migalhas, muito mais lenta do que a gente pensa e do que o povo precisa, né? Mas, Pedro, você falou anteriormente uma coisa que ela é muito visceral e é muito triste, que é o lutar sozinho. É muito difícil você lutar sozinho, você olhar para os lados e falar, cara, eu tô sozinho nisso aí. Isso eu acho que é o único ponto do Paulo Martins que eu olhei e eu tive uma compaixão ali. Ele realmente estava sozinho. Sim, e eu entendo de certa forma, porque, por exemplo, como é que eu vou cobrar de um parceiro meu que, tá devendo 3 meses de aluguel, não tá conseguindo pagar o aluguel e vou chamar o cara, não, cara, vamos pra rua, tacar fogo, ou vamos abrir o curso, ou vem cá dar um curso de graça. Às vezes é complicado também. Não, tem gente que tá na fase da sobrevivência ainda. Exato. Trazendo esse exemplo desses grupos da minha cidade, porque, sintetizando, quando a gente pensa na questão cultural, eu não sei se eu tô saindo muito da proposta, mas eu acho que dialoga, é que pouca gente vai lutar por direitos e reivindicações do setor cultural, mas quando pouca gente vai lutar, né, por isso, e quando se há uma certa conquista, aí vem todo mundo pra cima pra poder ganhar e querer uma fatia do bolo, né? Porque aí é mais fácil. Aí a humanidade assim. Lutar. E aí isso desmotiva. E aí, nessa última reunião que a gente conversou muito bem nisso. Falou, cara, é isso. Vai ter que ser por migalhas. Ninguém vai chegar junto. Ninguém vai chegar junto. E o que for conquistado vai ter que compartilhar com 80 pessoas. A gente tem um grupo aqui de realizadores da cidade, quase 80 pessoas. Quantas pessoas estão juntas realmente para conversar? Da última vez, 4 pessoas. E é isso. E no próprio filme, agora a gente tá conversando e eu tô relembrando algumas cenas, pelo menos 3 vezes
é feita menção ao poema O Povo ao Poder, do Castro Alves. Que é quando eles falam que a praça é do povo como o céu é do condor. Isso é um trecho de um poema do Castro Alves, que era um escritor que também era muito envolvido com política. O cara fez, assim, toda uma produção ali tratando sobre, principalmente, a questão dos escravos, né? E quando eles citam pela primeira vez, opa, isso é Castro Alves. Eu acho que são 3 vezes que eles citam essa frase de que a praça é do povo como o céu é do condor, porque é um convite à população ocupar espaços públicos, né? O Castro Alves falava por uma população que era marginalizada. Ele tinha uma relação muito íntima, assim, com a questão da escravidão, né? E eu achei muito interessante. Eu não me lembrava que essa frase era tão citada no filme. Fazer essa associação com o Castro Alves eu achei uma jogada muito bacana do Glauber, de puxar essa frase e trazer para um novo contexto com outras figuras que também estão sendo marginalizadas e, novamente, esse convite do povo tomar o poder. Aprenderão, dominarei esta terra, botarei estas histéricas tradições em ordem, pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização. Mas é esse senso de comunidade que essa democracia burguesa que a gente está falando tenta tirar da gente a qualquer custo, né? O capitalismo em si, né? Ele não quer que a gente se identifique enquanto grupo, enquanto comunidade, onde se um ganha é para todo mundo ganhar, né? Exato. O ganho tem que ser individual e tem que ser escolhido a dedo quem vai ganhar alguma coisa, né? E isso vem das big techs que fomentam cada vez mais esse individualismo, seja através de dispositivos ou de uma tecnologia que ela só faz isolar os indivíduos e impedem esse senso de comunidade, de conexões genuínas entre as pessoas. Porque essa conexão, esse grupo, formar grupos, na visão de quem está ali dominando, é algo muito perigoso. Eu acho que a própria revolução no trabalho, quer dizer, a regressão, né, que a gente viu nos últimos anos, tem disso, né? Agora as perdas da CLT e tudo mais, o pessoal partindo para um trabalho informal, até essa questão de você individualizar, né? Não, agora eu sou o meu próprio patrão, vou trabalhar para mim e tal. Do mundo ideal seria ótimo que você pudesse dirigir o seu carro do Uber e fazer seu próprio dinheiro e trabalhar nos seus próprios horários, mas na verdade o que está acontecendo é que as pessoas estão ficando cada vez mais individualizadas, cada um trabalhando no seu, trabalhando muito mais para enriquecer outras pessoas, ganhando muito menos, e a gente está perdendo esses grupos, né, que são as associações, né, que tinha antigamente, né, dos trabalhadores, das pessoas que tinham uma carteira assinada, que trabalhavam no escritório junto. Cada um está fazendo seu corre separado agora. Exato. E no próprio filme, a população ela está sempre em maior número do que os políticos no filme. Sim. Quando tem aqueles momentos de comício, policiais tem pouco também. Tem poucos. A população ela está sempre em maior número, mas ela nunca está organizada entre si. Nunca tem voz, né? Nunca tem voz. E ela está constantemente procurando um líder, alguém que fale por eles, e eles não têm esse senso de organização entre eles, porque se você está num número maior e se organiza, você dita as regras, só que eles não têm essa noção. Nós, na verdade, enquanto população, não temos muito essa noção de que nós somos o maior número, e é uma visão assim que é bem dolorida do filme. Para mim foi meio desesperador. Eu pensei, cara, vocês estão em maior número. É aquele ditado, né, que tinha na Idade Média, que o rei só é rei enquanto as pessoas acharem que ele é rei. É, por aí. O rei só é rei porque tem uma população inteira que considera ele rei. Se não considerasse, aconteceu na França, né? Foram lá, cortaram a cabeça de todo mundo, acabou a monarquia.
Mas a Bel falou sobre esse negócio das Big Techs e eu achei interessante porque a gente tem uma cena no filme com aquele Fuentes, né, que é o cara milionário que tem a TV e ele controla um monte de coisa, até me vendo o cara falando, porque tem um momento que ele fala, né, eu sou dono de emissoras, de fazendas, de fábrica. Então, exatamente essa cena. Esse momento que ele fala que ele é de esquerda, aí a gente tem o Dias dialogando com ele, e o Dias olha pra câmera, né, também quebra de novo a quarta parede, e ele fala assim, olha, imbecil, escuta, a luta de classe existe, então qual que é a sua classe? E eu acho isso maravilhoso, porque veja, a gente tem um cara que é bilionário falando que é de esquerda, e aí quem tá falando pra ele que não importa se ele se identifica como cara de esquerda ou de direita, o que realmente importa é a luta de classe. E aí que eu acho que o filme e o Glauber mesmo, né, eu entendi muito esse filme, vi muito esse filme como quase que uma ideia de revolução mesmo, que passa por uma ideia de revolução marxista e essas coisas, porque é muito interessante como ele vai posicionando dessa forma. Existe uma teoria que se chama teoria da dependência, né, que ela tem forte influência marxista, e ela analisa como que países periféricos eles são mantidos em uma posição de exploração pelo capitalismo global. E esse ponto ele é muito interessante por conta disso, assim, tipo, você mantém aquela comunidade dentro de uma influência ali capitalista para que ela não se rebele e tudo mais, então você dá o mínimo possível. Cuba. Exatamente. Saúde. Não, obrigado. Só agradecendo aí, na posse aqui. Então, saúde, cuidado e toma um xarope. E eu acho isso tão relevante, né? Como o filme consegue passar por esses pontos, assim, de uma forma sutil, mas ao mesmo tempo ele é muito direto também nisso, que, ó, não dá mais. O sistema que a gente tá inserido, ele não vai conversar com a classe trabalhadora, a gente vai sempre ter esse problema de guerra de classes, que era o que vocês estavam falando agora também. Então, essa ideia também, que é uma ideia populista, né, que tende a mascarar todas as contradições de classes e unificar tudo sobre essa ideia de um povo, então todo mundo é povo, o povo quer, o povo ama e tal. Isso é uma crítica que aparece muito dentro do marxismo, né, que defende que uma consciência real da luta de classe, essas movimentações acabam funcionando mais como um mecanismo de dominação do que uma verdadeira transformação. E eu acho que o filme sintetiza isso. Sim. Eu acho que se resumiu perfeitamente, e é legal pensar como pessoas poderosas, eles sabem que existe uma guerra de classe, né? E a guerra eles de classe... Eles fomentam essa guerra, né? Sim, fomentam e sabem quem tem que proteger, sabem que pessoas que precisam valorizar, e a gente ainda precisa avançar nisso, né? Enfim, acho que você resumiu bastante, Rafa. Não sei se ia mudar muito o que a gente tá, porque acho que a gente tava num momento muito melancólico, até porque o filme, ele é isso, né? Mas uma coisa que eu não lembrava, eu revi durante muito tempo, né, que o filme é inteiro um flashback, eu não lembrava disso. Talvez Porque começa na cena da arma, né? Sim, por meu amadurecimento, né, já vi tantas vezes, me pareceu muito mais tranquilo. Mas teve uma questão que eu nunca tinha reparado e foi tão agradável descobrir pela primeira vez que, de certa forma, quando a gente pensa no Glauber, ele é sempre visto com esse cara, né, longe, que não se prendeu tanto a algumas amarras. Por exemplo, o cinema novo não estava interessado numa estética americana, né, numa estética hollywoodiana. Queria que a gente criasse o nosso próprio cinema. Mas vendo o filme de novo, ele tem um entendimento de blocagem muito sofisticado, sabe? Sim. Aquela dança que os atores vão fazendo no cenário, se organizando para se posicionar na câmera, seja dentro de um princípio narrativo para contar a história do que está acontecendo ali, ou simplesmente por estética, o filme é muito rico nisso, muito rico. Exato. Eu não tô dizendo nas imagens bonitas que a fotografia consegue resultar, porque o Glauber também tem isso, né? Ele sabe mostrar o que é repulsivo, ele sabe mostrar o que é sujo, mas ele também sabe montar imagens poderosas.
Só que o que sempre me impressiona quando eles estão na cena lá, que é no Parque Lage, o quanto é muito bem coreografado, sabe? São duas sequências que eu acho que o filme é excelente. As cenas ali no terraço, né? No Parque Lage, e quando o Dias tá no quarto, né? Naquela sala, junto com o homem da TV. Que ele vai vindo, se aproximando da câmera, ficando mais dominante na cena, né? Porque ele é o cara que vai encerrar o momento ali, ele que vai dar aquela mensagem mais forte. E foi engraçado, porque o Glauber, pra mim, nunca era um cara assim com essa encenação teatral tão não, é verdade. Tanto que logo no começo, quando a gente tem aquela cena, quando ele tá discutindo com o Vieira a questão da luta armada e não sei o que e tal, e o Vieira é reticente e tal, aí o Vieira vira pra Sarah e fala, vou fazer uma declaração, e daí a Sarah pega o papelzinho e ele começa a falar, o povo, não sei o que, ele começa a fazer aquela declaração. Enquanto ele tá fazendo, o Paulo fica passando na frente da câmera de um lado pro outro, falando, pra que isso? Não tem por que isso, não sei o que, vai passando assim e tal, e você fica o tempo todo, tipo, tentando ouvir o que o Vieira tá falando, mas ao mesmo tempo fica ecoando aquela coisa de, isso não faz sentido, não é por aí, não dá mais. Ao mesmo tempo, tanto faz, sabe? Tanto faz, exato. Eu acho que o próprio fato de, às vezes, a gente não conseguir acompanhar a linha narrativa de quem tá do lado de quem, o que tá acontecendo nesse plano político, acho que faz parte do filme, meio que tanto faz. Você entender quem tá por cima, quem tá por baixo, no final vai ganhar, às vezes vão ganhar as mesmas pessoas de sempre. Mas essa questão da teatralidade, eu acho isso perfeito. Essa cena de abertura que a gente já comentou tanto ali, depois de mostrar a praia que eles estão no terraço, né, que essa câmera meio vertiginosa, né, girando em torno deles, aquele bafafá acontecendo, mas até nos momentos assim que a gente tem o Vieira, por exemplo, quando ele vai lá na comunidade para ficar prometendo, eu não sei se é por causa do som, do tratamento do áudio, né, que acaba tirando os ruídos diegéticos, então a gente tem só a fala dos personagens, né, mas é um momento todo muito, muito teatral, muito não é nem encenado, mas parece uma coisa meio encenada, sabe? Porque, querendo ou não, aquele político tá fazendo um papel ali. Sim. Ele não está sendo autêntico, ele não está sendo verdadeiro, só que a conversa toda, mesmo da parte da comunidade mais pobre, que você tem o cara que vai lá pedir ajuda para ele e tal, que é um cara simples, é uma conversa tão civilizada que ele fala baixo, claro que ele está sendo coagido, porque tem um monte de policial ali, tem um padre, tem um monte de gente, então ele fica até com receio de falar o que ele pensa, de pedir o que ele pensa, mas a conversa toda é tão civilizada que parece um teatro. Sim. A movimentação deles ali, a forma como um responde o outro, não, porque nós queríamos água, nós queríamos isso e aquilo, para logo em seguida essa encenação ser quebrada com um ato de violência, né? Então o filme tem vários desses momentos que as pessoas não estão sendo verdadeiras, elas estão performando um papel ali para a sociedade, para os votantes, para as pessoas, e isso é quebrado com alguma cena ou de muita violência ou de muita frenesi. Isso é muito legal. Você falando, Má, eu lembrei da grande frase quando você falou sobre ali tanto faz, né? As pessoas já estão perdendo e tal. Lembrei da grande frase de Dilma Rousseff: não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E é isso. Todo mundo já perdeu. Não tinha razão, cara? Não tinha. Cara, faz sentido. Ela tinha razão. O tempo está absolvendo, né? As falas da Dilma, os discursos dela. Pois é. O tempo está explicando. Ela sim era uma grande visionária. Ela estava vendo muito à frente do tempo dela. Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, para vocês fazerem coisas diferentes, né, durante a semana. Já fica a primeira indicação aqui, que Terra em Transe tá tanto no Globoplay como também tem no YouTube, né? O Pedro até falou no começo do podcast. Então, para quem não viu, corre para assistir, porque realmente é um filme não tem desculpa. Não tem desculpa, e é um filme assim
quem gosta minimamente de cinema, que gosta de entender, né, como os filmes são montados e linguagens diferentes dentro do cinema, eu acho que é um filme que tem que estar na lição de casa, assim, assistir Terra em Transe. Pedrão, vamos começar com você, o que você trouxe de bom pra gente, de Plano Detalhe? Vamos lá, eu citei o Scorsese aqui, né, o Scorsese é um dos grandes cinéfilos que nós temos do cinema. Ele não é o único, mas talvez o mais famoso por ele estar sempre em entrevista. Então é sempre legal ver o Scorsese falar. E ele tem um vídeo no YouTube. Ele não tem uma conta no YouTube, um canal, nem nada, né? Embora eu acho que a filha deve estar tentando a convencer ele em algum momento. Mas você encontra um vídeo chamado Martin Scorsese Fala Sobre Glauber Rocha. E aí, um pouco do que a gente falou tá nesse vídeo. Ele conta um pouco, né? Ele comenta brevemente como foi a chegada do filme do Glauber lá nos Estados Unidos. Ele conta o que ele achou. Cara, é muito legal você ver isso, sabe? Outras pessoas falando do nosso cinema. É uma coisa que a gente não tá acostumado, não é? Não é sempre que a gente sente isso, a gente vê isso. Se a gente trocar e falar dos filmes americanos, né? A gente tá falando sempre. E não é pra deixar de ver filme americano, tá? Mas pra gente consumir outras coisas também. Então esse vídeo é bem legal, tá? Então fica aí a recomendação. Outro eu vou passar pra vocês uma música, não sei, a Bel acho que conhece, mas é uma música de uma das minhas bandas favoritas, que é o Dead Fish, que é uma banda que eu ouço já há décadas. É uma música chamada Contra Todos. Acho que dialoga muito com o que a gente conversou aqui. Tá no YouTube também o clipe, então se você gosta de um rock mais pesado, né, o estilo deles mais é o hardcore mesmo. Não sei se vocês que estão nos ouvindo sabem o que eu tô falando, mas enfim, link vai estar lá. Escutem que pode ser bem bacana, né, descobrir um estilo novo e com umas letras bem interessantes. Por último, eu vou indicar aqui, hoje eu não tô indicando filme, né, enfim. Vou deixar aqui um livro que talvez você encontre em PDF, mas tem um livro do Ismael Xavier muito bom, chamado Cinema Brasileiro Moderno. E ele, além de falar de ditadura, Glauber, tropicalismo, né, ele também fala um pouco de Terra em Transe. E por isso que o Ismael Xavier foi um grande estudioso do Glauber Rocha, né? É obrigatório, é um livro bem curtinho mesmo, mas muito importante pra gente entender a nossa história. Então fica aí, o nome do livro é Cinema Brasileiro Moderno, do Ismael Xavier, que é o nosso maior crítico de cinema, tá? Eu acho engraçado quando, com todo respeito aos youtubers e tal, não quero parecer arrogante, mas sempre todo mundo fala, o melhor crítico de cinema é o fulano lá, que faz crítica da Marvel. Aí algo dentro de mim fala, Ismael Xavier, gente. Não, ninguém sabe. O maior crítico de cinema é o que tá no momento agora, Pedro. Tá participando das polêmicas. Você não tá sabendo. Show de bola, tá aí então, três planos de detalhes que o Pedro trouxe pra gente, lembrando que tudo que a gente tá falando vai ter link aqui no post, então não pegou alguma coisa, vai lá no post, você vai encontrar os links aqui, já vai ser direcionado pra tudo que a gente tá falando. E você, Má, o que você trouxe de bom pra gente de plano de detalhe? Eu trouxe um jabá. Opa! Quero recomendar pra vocês o episódio do Plano Sequência, que a gente gravou ano passado com o já citado aqui, o Wallace Andrioli, né? Sobre o Glauber Rocha. A gente fez um programa só sobre o cinema dele. Sabe muito. Foi tipo quase exatamente um ano atrás que a gente gravou esse programa. A gente selecionou 5 filmes dele para comentar e tá super legal. Acho que é um complemento bom para quem quiser ter um pouco mais de contexto sobre a trajetória do Glauber, né? Ele saindo do ponto A, chegando no ponto B, para você entender essa evolução do cinema dele. E tá super legal a conversa lá. E vou indicar um filme que eu acho que todo mundo já devia ter assistido, mas eu sinto que, assim como o Glauber, todo mundo aqui falou que assistiu o filme uma primeira vez quando era mais jovem, né? E eu acredito que sempre quando a gente entra nessa pira de começar a ser cinéfilo e descobrir o cinema e começar a ver mais cinema de autor, né? Sempre tem esses nomes que ficam permeando, assim, o nosso imaginário, porque são muito citados, estão sempre nas listas dos melhores e tal. E o Glauber Rocha, acho que é um desses, né? Que meio que põe medo na gente começar a investigar o cinema dele, porque é mais complexo mesmo. E aí eu queria indicar um outro filme que conversa com Terra em Transe, é um filme que antecede o Terra em Transe, que é de outro diretor brasileiro, mas eu acho que conversa muito, que é o Cabra Marcado para Morrer, do Coutinho.
acho que é de uns 3 anos antes, né, do Terra em Transe. Também foi feito nesse contexto de ditadura militar, então foi um filme que foi interrompido por 17 anos, assim, para o diretor conseguir finalizar. Não é uma ficção, não é esse delírio, esse desbunde que é o Terra em Transe, porque é um documentário, mas ele comenta muito bem sobre esse período histórico do Brasil, essa miséria do brasileiro, essa pobreza que a gente estava vivendo nessa época, todas as questões políticas que envolvem, né? Mas ele vai partir do micro, né? Que ele está falando de uma tragédia familiar, está falando de um homem camponês, um trabalhador, que foi assassinado. Ele começa a investigar esse assassinato desse homem para entender, e aí ele vai descobrindo toda a questão política que envolvia a morte dessa pessoa. Só que o filme é impedido, né, de continuar a investigação e tal, e ele retorna muitos anos depois para aquela vila para conversar de novo com as mesmas pessoas que estavam lá na primeira vez que ele foi investigar, quando estava recente, conversar com as mesmas testemunhas, com as pessoas da família que já tinham se separado, com medo de retaliação, com medo de ameaças e tal. E ele, ao mesmo tempo que ele faz um resgate histórico, ele faz um resgate dessa família e ele faz o resgate do próprio cinema, que foi impedido pela ditadura e tal. Então, assim, o Cabra Marcado para Morrer é uma coisa que é além cinema, assim. É a história do Brasil, sabe? Uhum. E é fantástico, porque o Coutinho é fantástico, né? E é um filme do começo da carreira dele, sabe? Mas é maravilhoso, comenta bem essa luta de classe, toda essa questão política que a gente viu aqui em Terra em Transe. Então acho que é uma dobradinha interessante, são abordagens totalmente diferentes, mas comentando as mesmas coisas. Não, maravilhoso. E aí vou fazer também um próprio jabá aqui, porque vocês podem ouvir o Plano Sequência número 70 sobre Glauber Rocha, depois ver o filme Cabra Marcado para Morrer e depois ouvir o podcast de Cinemação 548, que a gente fez a biografia do Coutinho. Olha aí, aí já fez o combo. Meu Deus! Olha, programa do fim de semana de vocês. Tá pronto. Aí faz um combo completo. Sensacional, Má. Adorei suas dicas aí. E tem quem não diz que não gosta de cinema brasileiro, né, gente? Olha quanta coisa. Nossa, incrível. Nem fale. Tem muita coisa boa. Bel, e você? O que você trouxe de bom pra gente de plano detalhe aqui, Bel? Eu vou copiar o Pedro e eu vou citar 3 coisas. Boa. Se ele pode, eu também posso. Lógico, até mais se quiser, viu? Não, eu preparei 3, 2 tem a ver com o tema e a terceira não, mas vamos lá. Tá bom. Primeiro, eu acho legal, depois de ouvir esse episódio, convidar o pessoal a ler o manifesto que o Glauber Rocha escreveu, que chama Uma Estética da Fome. Ele estava participando de um congresso em Gênova, se não me engano, na Itália. Era o congresso Terceiro Mundo e Comunidade Mundial. E lá, ele apresentou esse manifesto. Só jogando na internet, Uma Estética da Fome, Glauber Rocha, já acha o manifesto para ler. Mas depois eu também te deixo o link, Rafa, se você quiser. Uhum. E, assim, é muito legal ler esse manifesto e estabelecer as conexões com o cinema novo e também com a realidade do Brasil na época, né, na década de 60, 65, quando ele leu esse manifesto, enfim. A experiência do filme, ela fica ainda mais intensa quando você lê esse manifesto e tudo que o Glauber traz de bagagem cultural e política. Então, é uma leitura muito, muito poderosa mesmo. Acabou se tornando quase que um estatuto do movimento, né, do cinema novo, porque ele conseguiu sintetizar ali as ideias, as diretrizes, enfim. Leiam, é uma leitura muito, muito bacana. Eu acho que vai levar a assimilação do próprio filme para um outro patamar. A segunda dica, ela é musical. Eu descobri que tem um rapper. Eu não sei de onde ele é, gente. Não faço ideia. O nome dele é Yannick Hara. Ele é brasileiro, um rapper brasileiro, e ele faz algumas músicas inspiradas em A Terra em Transe. E pelo que eu li, a proposta dele fazer o rap nacional, inspirado como uma junção ali, o cinema novo, o rap e o tropicalismo. Ele faz essa mistura muito doida nas músicas dele. Eu, particularmente, gosto muito, muito mesmo de rap. E eu gostei muito das músicas dele. Então, chama Yannick Hara. E a música, eu não sei se ainda deve estar nas salas, porque acabou de estrear. Mas eu vi que o pessoal não está indo muito atrás. E eu sei que é um diretor que não precisa da divulgação de ninguém, mas talvez o boca a boca, as pessoas não estarem indo assumir que é 17. Não é porque o Bong Joon-ho é um dos meus
cineastas favoritos. Não é, juro que não é. O filme é realmente muito bom. O filme é muito legal. E por que eu quis trazer? Porque eu acho que o pessoal tava esperando um Parasita parte 2, sei lá, as pessoas, enfim, né, não querem muitas vezes abraçar o novo, ou acham que o cara tem que fazer o mesmo tipo de cinema ad eterno. Só que Mickey 17 é muito legal. É realmente um filme muito bacana. Mas quem conhece a própria carreira do diretor sabe que ele não tá preso, assim, a um estilo só de filme, né? E eu fiquei um pouco, fiquei um pouco surpresa, porque o pessoal, nos comentários, enfim, o público comentando em vídeos, de resenhas, enfim. Porque o Parasita, eu achei que em nenhum momento, assim, o Bong Joon-ho, ele é um cara que ele é muito versátil. Na verdade, eu senti em Mickey 17 meio que uma junção de outros filmes dele. Parece que ele montou ali um quebra-cabeça. Mas, enfim, o filme é muito, muito bom. Tem a dose certa de drama e comédia, romance ali no meio também. A atuação do Robert Pattinson, ele domina. Cara, ele tá ali no lugar dele. Ele tá fabuloso. Então, dê uma chance pra Mickey 17. É muito bom mesmo. Só corroborando o que a Bel falou, eu já vi e gostei muito também. Ele só vai sofrer com isso, que ele vem depois de Parasita. Pois é muito triste que ele vai carregar esse estigma. Parasita é realmente uma obra de arte, é uma coisa assim extraordinária. Só que é legal, né, ter contato com outras produções, e eu senti que Mickey 17 acabou sendo prejudicado porque parece que ele tá à sombra do Parasita. Então vamos soltar um pouquinho a mãozinha do Parasita. Parasita teve seu momento já, para sempre em nossos corações, e vamos abraçar essa nova proposta, porque realmente é um baita de um filme, merece ser visto e enaltecido também. Sim. Definitivamente é um diretor que tem algo a dizer, está dizendo. E tá dizendo, com aquela carinha dele de inocente, mas ele não é inocente. Ele não é inocente. Fofa, não é inocente. Não se deixe enganar por aquela carinha. E ele é danado, aquele diretor. Se meu sobrinho de 7 anos não é inocente, o Bong Joon-ho é que não vai ser. Não é. Ele é maravilhoso. Não é mesmo. Cara, sensacional. E ó, já outro alto jabá aqui, o nosso último podcast, 590, falamos sobre Mickey 17. Então já dá pra ver o plano filme de sequência tem programa do Bong Joon-ho também. Olha aí. Já fazendo Memórias de um Assassino, um dos melhores filmes já feitos, tá? Pois é. Eu quero saber quanto o Rafael vai me chamar pra falar sobre algum filme deste homem. Eu vou até colocar minha camiseta. É a filmografia dele, Rafael. Já deixa aí, tá? Já vamos ter que fazer. Já me convidei, tá? Nem gatilho aí. Não, serão convidados, olha aí, sensacional. Para fechar aqui o plano de detalhe, vocês todos trouxeram aí, né, muita coisa relacionada aqui com o que a gente falou aqui e tal, então acho que já tem dicas ótimas para quem quiser, né, pegar alguma dica relacionada com o tema de hoje. Eu vou trazer um documentário que eu assisti há um tempo atrás e que eu gostei bastante, assim, que é um documentário que está na Netflix, que chama As Crianças Perdidas. É um documentário que conta a história de uma queda, né, de avião que aconteceu com 4 crianças indígenas, e elas lutam para sobreviver na Amazônia colombiana, usando toda a sua sabedoria ancestral, né, enquanto existe toda uma missão de resgate tentando encontrá-las. E assim, o filme, os diretores são ingleses, mas o filme ele é todo, né, falado em espanhol e tal, tem todo o depoimento, né, dos parentes, da própria força armada, né, colombiana também e tal. E o filme ele é muito legal porque ele é assim, ele traz esse retrato realmente da importância da ancestralidade também, sabe? Então é legal da gente ver justamente essas crianças que, em cima de um cenário tão trágico, elas tiveram um mínimo de conhecimento ali para entender o que elas precisavam fazer para sobreviver o máximo de tempo possível para que elas fossem resgatadas. E o filme
ele mostra justamente esse percurso, inclusive ele mostra a ajuda, né, do povo indígena no resgate das crianças, porque o exército ele tenta entrar, faz um mapeamento do local e tal, mas tem muita dificuldade, porque é uma mata muito fechada, muito densa ali, e aí os caras, né, ficam com uma dificuldade de caminhar ali, de tentar encontrar as crianças, e os indígenas entram como consultores, assim, só que eles fazem uma força-tarefa e naquele momento ali eles também vão percebendo pequenos sinais, aí existe toda uma parte de respeito, né, com a natureza também, que a gente vê deles e tal. Então o filme ele exalta isso de uma maneira muito delicada e ao mesmo tempo muito forte, né, pela figura das crianças. Não é um documentário de, nossa, meu Deus, um documentário que merece, né, um Oscar, não sei o que e tal, assim. Mas é um documentário que tem uma bela história para ser contada, assim. E eu percebo que geralmente o documentário, quando ele me pega, é quando termina e eu vou direto na internet para ver como estão as pessoas que eu vi naquele documentário. Eu digito, procuro, pesquiso, porque eu me senti conectado com essa história. E aqui, em As Crianças Perdidas, não foi diferente. Então, fica a minha recomendação. Que precioso mostrar uma narrativa indígena, né? Assim, que é uma coisa tão difícil de se ver. Total. Num contexto mais contemporâneo, né? Muito legal. Isso, gente, chegando aqui ao final desse podcast Cinemação 591, batemos esse papo sensacional sobre Terra em Transe, filme de Glauber Rocha. Glauber falava que o cinema é a consciência nacional, é o espelho intelectual, cultural e filosófico da nação, e sem dúvida quando a gente se debruça num filme desse, a gente percebe realmente que o filme ele é fruto do seu tempo e como é legal você ver um filme e a partir dele você filosofar e pensar e tentar esclarecer algumas coisas que estão acontecendo agora com a gente. Isso mostra o poder do cinema e como ele é eterno, né? Glauber é eterno e o cinema é eterno. Então é muito legal ver isso, sentir isso e principalmente discutir isso com os meus convidados aqui. Má, queria agradecer você, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui e deixa meios de contato, quem quiser acompanhar você nas redes, contratar para jobs, Má, como é que faz aí também? Gente, muito obrigada, Rafa, pelo convite. É meio pesado, né, falar de Glauber, assim, porque é um cinema denso, mas eu gostei demais da conversa, achei que a gente conseguiu tocar, assim, na superfície da coisa, acho que ainda tem muito subtexto, muita coisa para ser discutida. Acho que todas as indicações que a gente deu aqui dão bastante material de apoio assim, para continuar a discussão. Obrigada pelo convite, já tinha um tempinho que eu não vinha. E, gente, procurem Plano SecCast na internet, podcast Plano Sequências, vocês vão achar. A gente tá nos agregadores de podcast aí, no Spotify. E ouçam o último episódio que a gente lançou agora de fevereiro, que foi do Miyazaki. Que a gente quis começar o ano assim, levinho, sabe? Tranquilinho, falando de um cinema conforto. E tem muita coisa para pensar também ali no subtexto, né? Mas ficou bem legal o episódio, assim, a gente falando de cinema japonês. E em breve vem aí um próximo episódio que a gente vai fazer cinema de terror agora. Mas não vou revelar quem é o diretor, não, mas vem aí. Boa. Procurem lá, Plano SecCast nas redes sociais. Boa, sensacional. Muito obrigado, Má, novamente. Bel, obrigado também pela sua presença aqui também. Sempre bom ter você aqui, Bel, pra gente discutir cinema, falar e filosofar, né, sobre essa arte que a gente gosta tanto. E também, deixa aí meios de contato, Bel. Como que as pessoas fazem pra chegar até você? Primeiro que sou eu que agradeço. Eu sempre fico muito, muito feliz quando o Rafa me chama. É um espaço muito gostoso falar de cinema. Eu que agradeço mais uma vez e sempre que quiser, estamos juntos. Fiquei muito feliz com a escolha do filme. Como a Marina falou, o cinema do Glauber ele é muito denso, mas é sempre muito bom de ser explorado. É um clássico, né? A gente revisita e sempre tem algo novo a dizer. Então foi um papo maravilhoso. Obrigada. E obrigada a Marina e o Pedro. Para me encontrar, olha, eu ando bem ativa no Letterboxd, viu?
bem ativa mesmo, tô sempre postando coisas por lá, então procura Bel Petit e vai me achar. Não recomendo, mas eu tô lá também no Blue Sky, só que o Blue Sky é caos e loucura, então quem tiver afim é nós, estaremos lá também, Bel Petit no Blue Sky. Mas recomendo fortemente o Letterboxd porque eu tô concentrando legal ali, listas de filmes e reviews, tá tudo lá agora. Maravilha, Bel, muito obrigado novamente. E Pedrão, obrigado também pela sua participação aqui, a gente sempre aprende muito com você, seu conhecimento está sendo passado adiante, Pedrão, muito obrigado. E deixa também meios de contato, afinal de contas você tem podcast, site. Lembrando que eu não me responsabilizo pelo que o Rafa fala de mim, tá? Então, tô no canal Claquete, que é o nosso site, que nós temos texto, artigos e podcast sobre cinema também. Quem quiser ouvir mais, discutir mais, vocês encontram o nosso conteúdo lá. No Instagram, você me acha, por enquanto, por Pedro e o Cinema. Eu devo fazer outro Instagram futuramente, porque, enfim, vocês vão saber o motivo. Tô para divulgar os 2 pôsteres dos 2 curtas, né, que eu fiz, um pouco mais de tempo e outro que eu tô finalizando agora, vou finalizar em breve, e aí devo divulgar por lá. Então, quem quiser também ver mais coisa, eu vou estar por lá. Boa, maravilha. É isso, gente, é isso. E aí, curtiu o episódio de hoje? Bora continuar essa conversa? Manda tua crítica, pergunta, teoria maluca, ou só um oi lá nas nossas redes sociais, no @cinemacal, né? Sem cedilha, sem tio, Cinemacal, ou no contato @cinemacal.com. Assim você já consegue falar com a gente lê tudo que vocês mandam. Quer falar diretamente comigo? Só me achar como Rafa Arinelli. É sempre bom trocar ideia com vocês, então manda, que eu gosto muito de falar com quem tá ouvindo o nosso podcast, então manda mensagem, procura Rafa Arinelli. E segue o podcast no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, no Castbox ou no Orelo, né? Assim você recebe os episódios na hora que eles saem, sem depender de algoritmo maluco. E se quiser, dá aquela força pro Cinemação. Com um cafezinho por mês, você já ajuda demais a gente aqui, fora que tem um grupo no WhatsApp e presente no fim do ano. O link tá no post desse episódio. Muito obrigado mais uma vez. O podcast Cinemação 591 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.